Oi, família, bom dia, um dia ótimo para todo mundo. Vamos orar? Pai, sou eu, Pai, teu filho, Thales Vicente Ferreira. Obrigado, Pai, porque nós estamos fazendo 40 dias de jejum e oração para pararmos de falar palavrão. E iniciamos também 40 dias de jejum e oração pela família, Pai. Pai, envia anjo para nos fortalecer, porque eu sei que todas as vezes que nós iniciamos um trabalho desse, a nossa família, os nossos relacionamentos, eles tremem, Pai, eles estremecem, mas eu coloco no teu altar, Pai, a minha vida, coloco no teu altar a vida da minha família, meu casamento, meus filhos, meus netos. Pai, protege, sem a tua proteção é impossível que nós consigamos vencer esta batalha, Pai. É uma batalha tremenda, fortíssima, travada nas regiões celestiais. Pai, nos ensina, tira todo tipo de impedimento, de entendimento, abre o nosso entendimento para entendermos as circunstâncias, Pai. E dá-nos visão para que nós possamos vencer todos os obstáculos. Abençoa os trabalhadores que estão trabalhando na obra da Casa da Jurema, Pai, para que nós possamos fazer aquela obra com amor, carinho, dedicação e possamos terminar aquela obra, Pai. Eu coloco aquela obra no teu altar e coloco a minha família no teu altar. É assim que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Família, quando a gente inicia uma obra, uma batalha espiritual, é notório que coisas acontecem, circunstâncias para impedir que você consiga atingir o seu objetivo. Nós vemos isso direto na Bíblia, direto, o tempo todo a gente vê isso acontecendo na Bíblia. Porque existe uma guerra espiritual tremenda para que nós não consigamos sair dessa escravidão espiritual em que nós vivemos. O mundo jaz no maligno e nós somos escravos desse mal. O único que pode nos libertar é Jesus. E a palavra de Deus liberta. Ela fortalece. A Bíblia não esconde nada. Não tem nada escondido na Bíblia. Nós vamos ver, nós estamos vendo já, né? Nós lemos o livro de João, que foi um testemunho de quem viveu com Jesus. Nós lemos as cartas de João, que foi um testemunho do que estava acontecendo na igreja. Nós agora lemos o relatório de Lucas, que ele fez para Teófilo, o primeiro livro, onde ele conta tudo o que Jesus fez. E agora nós estamos lendo o segundo relatório, que é Atos dos Apóstolos, que é tudo o que aconteceu após a morte e ressurreição de Jesus. Nós vimos que no capítulo 24 de Lucas, nós vimos que Jesus apareceu aos discípulos, comeu com eles, permitiu que tocassem neles para que eles tivessem certeza de que ele estava vivo, né? Ensinou que tudo que aconteceu era necessário para se cumprir a Escritura, o Velho Testamento. Agora nós estamos diante do Novo Testamento e tudo vai se cumprir, né? Jesus abriu o entendimento para que os apóstolos, os discípulos deles, conseguissem entender as Escrituras. Em Atos, nós vemos que Lucas ele dá continuidade a esse relatório. Ele diz que Jesus ficou 40 dias com os discípulos ensinando. Eles obedeceram e receberam poder do alto, poder do Espírito Santo, conforme Jesus prometeu, e começaram a testemunhar. Aí sim eles começaram a obra que Jesus deixou para que eles fizessem, que é essa que nós fazemos. Nós vimos também que eles faziam sinais e maravilhas,
né? E eles vendiam tudo o que possuíam, porque eles acreditavam que Jesus já estava para voltar, que ele ia voltar rápido. Então eles vendiam todos os seus bens e compartilhavam com todos aqueles que iam se juntando a eles, né? Num primeiro momento, mais de 3.000 pessoas foram salvas, se converteram. Depois, mais de 5.000 pessoas foram salvas, se converteram. E isso começou a impactar muito forte os sacerdotes. Nós vimos que eles foram presos, né? João e Pedro foram presos, mas um anjo os libertou e eles continuaram testemunhando e obedecendo a ordem que Jesus tinha deixado. Nós vimos também que apareceu um mestre da lei chamado Gamaliel, que disse que já haviam aparecido outros com a mesma intenção de libertar Israel, né? Teudas, Judas, que eles foram mortos e os discípulos se dispersaram. Mas neste caso, o líder, Jesus, foi morto, mas os discípulos não se dispersaram. Pelo contrário, estavam fazendo sinais e maravilhas. Nós vimos também que havia uma forte tendência, como acontece hoje em dia. Por exemplo, eles pecavam e eles pagavam os seus pecados com propiciações de animais, né? É como hoje em dia faz promessa. Você peca ou está numa dificuldade, você faz promessa, né? Era a compra da graça, vamos dizer assim, né? Como a gente vê nas igrejas, as pessoas querendo comprar a graça de ficar rico, que Jesus vai abençoar, né? E a gente sabe que a Bíblia não esconde nada, né? Agora nós estamos vendo que o número de discípulos cresceu muito. Haviam pessoas que já estavam começando a ter a mente deturpada. Ananias e Zafiras venderam uma propriedade, mas não levaram todo o valor, acabaram sendo mortos por Deus, porque mentiram para Deus. E o número de pessoas cresceu tanto, e Jesus estava demorando já para o entendimento deles a voltar, e começou então a ter problema dentro do círculo deles. Nós vamos agora ver isso no capítulo 6. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Judeus de fala grega. Nasceram na Grécia, em lugares da Grécia que falavam grego. E de fala hebraica, que era a língua ali de Jerusalém, né? A Galileia. Então, eles aí começaram a ter problema. Porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimentos. Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, né? Eles iam pegar pessoas, colocar para administrar todos os bens recebidos. Você lembra o que aconteceu lá em Moisés? Os levitas foram separados para administrar todos os dízimos, para que não faltasse alimento na casa do Senhor. A mesma coisa aqui está acontecendo. Eles estão separando um grupo para cuidar só disso. Todos os donativos, todas as doações seriam entregues para estes grupos, para que eles pudessem administrar isso, né? Aonde entra o dinheiro, a corrupção, se não tiver cuidado, ela toma conta, né? Então, agora eles estão separando pessoas
para ficar responsáveis por isso. Essas pessoas não são eternas, elas morrem, são substituídas. E aí a gente vai ver entrando dentro da igreja devagar a corrupção, a deturpação da palavra. Inclusive porque os próprios discípulos que viveram com Jesus também vão morrer. E aí vai ficar só o testemunho deles. Por isso essa deturpação acontece. Mas nós, através da Bíblia, da palavra de Deus, podemos ter essa visão muito clara, que é o que acontece hoje, nos dias de hoje, dentro das igrejas evangélicas, dentro da igreja católica, até mesmo dentro dos centros espíritas e do centro de macumba, aonde tem pessoas, tem a possibilidade de corrupção. Você quer ver uma coisa? Por que o espírito não entra no defunto? Está lá o defunto lá, o cara morto. Por que o espírito não entra no defunto? Por que ele tem que entrar em quem está vivo? Em você ou em outras pessoas que recebem espíritos? Por que ele não entra no defunto? É uma pergunta para reflexão. Mas vamos nos ater à palavra de Deus. Tal proposta, essa proposta de deixar pessoas responsáveis por administrar os bens, para distribuir corretamente os bens, esta proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pérmanas e Nicolau, um convertido, ele não era judeu, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Eu acho que os discípulos de Nicolau seriam os nicolaítas, né? Que a gente vai ver lá em agora me fugiu aqui, Apocalipse, lá em Apocalipse, falando sobre os nicolaítas. Mas olha só o que acontece dentro da igreja, olha a história, o que está acontecendo. Um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhe impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Um grande número de sacerdotes judeus estavam obedecendo à fé. Aí vai acontecer a prisão de Estevão. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos. O que era a Sinagoga dos Libertos? A Sinagoga dos Libertos eram pessoas que tinham sido libertas da escravidão, e judeus, e também convertidos ao judaísmo, e construíram sinagoga, e lá eles se reuniam. Esses libertos, eles provinham da onde? De diferentes regiões helenísticas, né? E Cirene, a principal cidade da Líbia e da África do Norte. Então, olha só, da sinagoga dos libertos, né? Dos judeus de Cirene e de Alexandria. Alexandria era a capital do Egito. 2 das 5 cidades do Egito eram de judeus. Então, olha só. Levantou-se a oposição dos membros da sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Sicília e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Haviam pessoas também de Tarso, e Paulo era de Tarso, e provavelmente
era um dos que frequentava a sinagoga dos libertos e também provavelmente estava discutindo com Estevão. Então, olha o que aconteceu. Eles subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. O mesmo que aconteceu com Jesus, né? Houve muita falsidade ali. Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, os peritos da lei, né? E prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam, este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. E ia mudar mesmo, porque ia acabar com esse negócio de sacrifício. Não tinha mais necessidade de oferecer sacrifício. Os sacerdotes ficaram em polvorosa, porque havia um comércio de dinheiro muito grande. Como hoje em dia, a gente vê um comércio de dinheiro muito grande com a venda de imagens. Imagens, né? Santinho. Existe um comércio. Imagina acabar com esse comércio. Vai gerar um problema seríssimo. E a mesma coisa que estava acontecendo lá é o que acontece hoje aqui. Essas oposições, falsos testemunhos, pastores, padres e pessoas que se dizem religiosas, se desvirtuando completamente do que diz a palavra de Deus. A gente não vê isso o tempo todo? Pessoas fanáticas, pessoas que não leem a Bíblia, não têm o menor interesse em ler a palavra de Deus, como aqui, ó, Alexandria, capital do Egito, segunda cidade depois de Roma, do Império Romano. 2 dos 5 bairros de Alexandria eram judeus, né? A Sicília, província no canto sudoeste da Ásia Menor, que é fronteiriça ali com a Síria, Tarso, onde Paulo nasceu, era uma das suas principais cidades da Ásia, né? Província romana da parte ocidental. Esses homens começaram a discutir com Estevão, que estava pregando Jesus puro, sem fanatismo, e fazia milagres, porque ele estava cheio da graça de Deus, cheio do poder do Espírito Santo, né? E eles levantaram então falso testemunho, como levantaram contra Jesus, levantaram contra Estevão. Fica muito claro o que acontece aqui, o que está acontecendo hoje em dia, com essa ganância pelo dinheiro, essa ganância. Lá eles faziam o quê? O inverso. Eles vendiam tudo e distribuíam entre si, mas eles tinham uma crença de que Jesus ia voltar naqueles dias. Mas a gente sabe que o dia ninguém sabe, não é verdade? Então eles levaram Estevão preso, levantaram falso testemunho, subornaram pessoas. Quando chegaram no sinédrio, eles olhavam para Estevão e eles viam que o rosto dele parecia como o rosto de um anjo, resplandecia, porque ele estava cheio da graça e do poder de Deus. Então, família, leiam a Bíblia. A Bíblia não mente, ela não tem erro. Prestem atenção nos ensinamentos, porque a Bíblia não esconde nada. Está tudo aqui para você ver. Tudo que você está vendo hoje em dia é muito claro que acontecia a mesma coisa naquela época. Vamos orar? Vamos. Pai, que a minha família possa ter discernimento do alto, do teu poder do Espírito Santo, que possa ensinar para cada um pessoalmente, individualmente,
e que cada um possa ter um desejo de ler a palavra de Deus, que todos os internautas que forem assistir esse vídeo possam sentir o teu poder, o teu amor, que os casamentos que estão sendo abalados possam ser reestruturados no teu amor, Pai. Que o inimigo não possa destruir os casamentos que tu permitiste que se unisse, Pai. Que as esposas perseverem, que os maridos perseverem, que os filhos orem pelos seus pais, que os pais orem pelos seus filhos, e que todos possamos ser um só coração, um só espírito, Pai. Fortalece o meu casamento, fortalece a minha esposa, me fortalece, Pai. Fortalece os meus netos, os meus filhos, Pai, no teu caminho. É assim que eu oro e agradeço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Família, um beijo. Que Deus nos proteja e nos abençoe. Um beijo.